Quarteto Fantástico no mesmo dia que eu assisti o Bring Her Back, porque Bring Her Back me deixou bem perturbado. E aí eu me fale, porque, velho, é surreal. Tinha anos que um filme não me deixava tão perturbado ao ponto de, tipo assim, eu tá dormindo, eu acordar no meio da noite e ficar pensando no filme, sabe? Cara, que filmaço. Pra te ter uma ideia, quando eu ainda estava me familiarizando com o terror, estava já me adentrando, eu vi Hereditário num dia, eu tinha aula na faculdade logo em seguida, porém eu parei exatamente na cena da decapitação do Hereditário. Nossa. Aí eu pensei, porra! Não, eu tô cagando em relação ao sobrenatural. Eu demorei um pouquinho pra dormir e depois fui ver. Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito mais bem-vindos ao Caos na Matrix, podcast onde mergulhamos de cabeça na subjetividade para falar de tudo que mexe com a gente. Filmes, séries, livros, games, universos fodásticos e até aquelas obras que parecem só entretenimento, mas que na real funcionam como bem queremos, sejamos francos. E aqui a gente não é exato ou perfeito, porque a perfeição não é que existe. Mas queremos entender por que algumas histórias nos atravessam, nos transformam e às vezes até nos ajudam. Então, meu nome é João Victor, mais conhecido como psicólogo cinéfilo ou vovão para os íntimos. Sou o host deste podcast humilde que chamamos de Caos na Matrix. E comigo aqui, finalmente, ele está entre nós. Gabriel Campati, o nosso Diego, por favor, se apresente, Diego. Boa noite, pessoal. Finalmente, né? O senhor é mencionado toda vez que falamos mal de Marvel. Pois é, aqui estou eu para falar pessoalmente mal da Marvel depois de tantas menções. Tive que vir, né? Mas como quero deixar claro que sou apaixonado pela Marvel HQ, mas os filmes, a grande maioria me desagrada. E eu me sinto no direito. Certíssimo. Como é que tu chama os Vingadores mesmo, que eu adoro o título? Vingadores chatos, os Vingadores chatos. Tá certo. Jamais serão X-Men. Vamos ver o que aguarda X-Men no futuro. Rezo todos os dias, mano. Rezo todos os dias para não estragarem meus X-Men. Somos dois, querido. Dito isso, falaremos sobre aquelas obras que, baseado na pós-graduação que eu tô fazendo, eu sou psicólogo de formação e clínico também, que é obras que curam. Sejam, como eu acabei de falar na vinheta, livros, seriados, os próprios filmes que a gente chama, até literatura. Aqui em off a gente tava falando de várias coisas, principalmente Game of Thrones, que é uma coisa que realmente te encanta. Eu sempre adorei a forma como tu fala de maneira apaixonada sobre essa obra. Então, por isso, o que traz em Game of Thrones, ou qualquer obra que seja, tá bem liberado hoje em relação a isso, trazem, como é que eu vou dizer, um acolhimento diante do que a realidade nos dá, sempre, mas principalmente esse acolhimento, e nisso eu queria saber de ti, como esta obra que te chama tanta atenção, assim como diversas outras, comentou do Jedi Fallen Order, que é um videogame dentro de Star Wars, te chama tanto atenção. Diga lá que o palco é teu. Então, enquanto você estava falando, me veio muita coisa, muita obra, assim, tipo de livro, de jogo em mente. Duna, por exemplo, Call Me By Your Name. Mas seguindo, assim, o roteirinho, Game of Thrones, As Crônicas de Gelo e Fogo. Eu acho que a coisa que o autor consegue fazer é... Ele criou um mundo extremamente fantástico, com magia socada, até dizer chega, que nos livros é tudo muito mágico, a magia tá assim explodindo na tua cara, tu sente o cheiro da magia, e pá, mas ele escreve os personagens de um jeito que parece que eles realmente existem, sabe? E o que me encanta é que eu, como leitor, eu sinto o que os personagens sentem quando eu tô lendo, não sei explicar isso, tipo... Quando o personagem se frustra no livro, eu me frustro junto, sabe? Eu sei que a literatura ela tem esse poder, mas parece que As Crônicas de Gelo e Fogo intensifica isso a níveis assim
que eu só vi de novo isso quando eu li Duna e quando eu li Call Me By Your Name também. Ah, garoto. Cara, dentro da psicanálise tem algo que é transferência, que no caso, dentro da análise, o paciente projeta sentimentos, afetos, expectativas em cima, obviamente, do analista que está sendo tratado, mas eu consigo colocar até nas obras fílmicas, televisivas e literárias. Que tu pegou o gancho que a gente tem em comum em relação à Duna. A gente está investindo nosso tempo dentro da leitura e, obviamente, na minha experiência com Game of Thrones, eu li o Cavaleiro dos Sete Reinos, que é fantástico, eu adoro aquele livro. O primeiro livro, o Guerra dos Tronos, é espetacular em relação a várias tramas paralelas, mas como a gente consegue comprar todas as motivações necessárias, e o poder da literatura tem nisso, e como tu comentou do Call Me By Your Name em relação a orientação sexual, a juventude, a questão de amar uma pessoa, que o diálogo final do filme, cara, é genial. Eu, na minha prepotência, eu acho que é o mais lindo que eu já vi, assim, em relação a um pai com um filho ter este carinho, obviamente, mas também ter uma compreensão, uma aceitação de quem ele é e não enterra o que tu tá sentindo. Nossa, é linda essa cena, é linda. E esse diálogo deles dois é lindo tanto no livro quanto no filme, né? E no livro é muito mais exposto, assim, o pai dele realmente desabafa com ele e tudo mais. E o segundo livro é sobre isso também, inclusive, lembro. O segundo livro, aliás, trabalha isso. São os 3 pontos de vista, né? Do Hélio mais velho, do Oliver e do pai dele. Eu fico pensando. De novo, a gente sempre vai desviando do assunto, por isso que eu não matéria. Vai ser difícil por 2 coisas. Tem um Armie Hammer como um Oliver. E o roteirista que já tá bem pra caramba. Ele ganhou até o Oscar merecidamente. Não esqueci o nome dele. Não sei como é. O Luca, não sei se poderia fazer ele mesmo escrever o roteiro, ter toda a sutileza, toda a beleza, obviamente vai ter a sua sensualidade, mas ter toda essa sensibilidade em relação a um tempo passar, tipo a trilogia do Before do Richard Linklater, que o segundo livro tem, obviamente é um período de tempo. O primeiro é nos anos 80, não sei em que época se passa o segundo livro. Do meio, se eu não me engano, do meio pro final dos anos 90. Eu espero que seja o Luca, porque pra mim é igual o Denis, assim, eles têm uma coisa, o Luca, o Matt Reeves e o Denis, eles são muito assim, cara, eu nunca vi nada na minha vida, todos esses anos que eu gosto de cinema, que eu gosto de filme, eu nunca vi ninguém que chegue perto do que eles fazem. Eles são muito únicos, assim, cada um no seu segmento, sabe? É muito difícil de replicar, assim. Eu, Gabriel, pelo menos nunca vi nada parecido. E eu fico encantado demais com... Pra mim, um filme, ele é verdadeiramente bom quando ele me toca de alguma forma, assim. Seja me fazer chorar, seja me fazer ter muita raiva de um personagem, ou me fazer pensar por dias sobre esse filme, ou por alguma situação que aconteceu no filme, sabe? Uma coisa que eu conversei com o Emílio no programa 2 em relação a certas narrativas que elas podem nos educar também, seja com qualquer tema que venha a ser muito importante. Digamos assim, o que mais está fresco na minha cabeça, que é recente, é o Andor, que fala obviamente de fascismo, de regimes totalitários oprimindo as pessoas, e uma série de espionagem, revitalizar uma franquia, obviamente, mas também criar toda essa educação para o seu espectador e ser algo mais do que nos possa orientar e possa, obviamente, nos sensibilizar. Como tu comentou, o Call Me By Your Name, o próprio Moonlight, em relação à questão LGBTQIA+, é um filme que, obviamente, me abriu a pensar no outro, pessoa que tem uma orientação sexual diferente da minha, e, obviamente, ela pode se colocar em diversos pontos, mas essencialmente numa pessoa. Eu acho que o Call Me By Your Name, ou Me Chame Pelo Seu Nome, Moonlight, tem umas coisas parecidas em relação a fases da vida,
daquele amor do passado, a trajetória do Chiron no Moonlight eu acho belíssima, triste, mas muito bela. O Barry Jenkins, que fez o Moonlight, e o Luca tem uma coisa muito parecida. Eu vi pouco do Barry, mas a paixão, acho que isso. são cineastas muito parecidos. E como tu comentou, Denis e Matt Reeves, durante a minha formação, agora entrando na minha, um pouco da minha seara, daí eu abro um pouquinho pra ti, pra poder falar. Esses autores têm algo a dizer. E as histórias, sejam as mais sombrias, as mais suaves, mas as principalmente mais carregadas de um subtexto tão profundo. Eu até comentei, acho que eu comentei em off em algum outro programa. A Chegada, obviamente, é um filme sobre luto. Mas experienciamos gradativamente, eu digo na narrativa, sobre memória, afeto, obviamente, distanciamento, e do que eu pude observar até no queer do próprio Luca Guadagnino, é questão de conexão, ser amado, mesmo sendo pessoas, são personagens do Daniel Craig, o outro protagonista. Eis que tem a questão da empatia, da nossa própria subjetividade, da leitura que a gente faz de cada obra, pois no queer eu não consegui me simpatizar pelo personagem do Daniel Craig. Acho que ele, por ser uma pessoa muito carente, uma pessoa muito obsessiva e querendo, obviamente ele busca conexão, busca ter uma compaixão num período de muita repressão, perdão, e que a cena final de uma dança muito transcendental, a base de ayahuasca, é lindíssimo, é psicodélico. E o próprio Villeneuve, no ano passado, quando eles fizeram aqueles diretores, acho que é do Hollywood Reporter ou Variety, tivemos o encontro de dois titãs do nosso cinema contemporâneo, o Lisan El-Gaib, do cinema moderno, e o outro é o cineasta de puro tesão, que é o Luca. E daí são a sensualidade dos corpos se tocando de uma maneira inacreditável, que isso nos atiça tanto. Mas eu, voltando ao queer, mas mesmo assim eu achei fascinante a questão de alguém buscar o afeto, mesmo tendo as seus lados mais realmente voláteis. Eu acho que essa palavra que caracteriza o personagem do Daniel Craig nesse filme, mas mesmo assim me deixou encantado. Sim. Por aí vai, mas me conta mais aí em relação a que filmes te encantam, essas obras, não exclusivamente a filmes, mas um universo fodástico que a gente adora. A gente conversando, tem um outro universo que me encanta muito, dois personagens em específico, que é de The Last of Us, né? Que inclusive a série pecou muito na segunda temporada. Eu entendo, eu conversei com muita gente sobre isso. E aí no segundo jogo, na parte 2, tem a Abby, que é aquele muro de músculos muito maravilhosa, e o Lev, né? Que é o personagem que ela encontra durante a jornada dela. E aí você vai construindo isso, né? De criar aquele laço com o Lev, a Abby com muita resistência ali e tal, mas ela acaba ajudando o Lev e a Yara, né? Ali da jornada deles, que acontece uma tragédia, e aí ela corre, e aí o Lev fala pra ela: a sua gente fez isso. Sim. E a Abby pega ele, sacode ele assim, olha pra ele e fala: não, você é minha gente, sabe? E aí você vê que naquele ponto ela largou tudo que ela conhecia, tudo que ela era, pra ela realmente ajudar uma pessoa que realmente precisava, sabe? Ela meio que vira, ela vira a família dele. E aí é uma coisa que eu acho muito linda, que o arco dela é ao contrário do arco da Ellie. Isso. Tipo assim, a Ellie se deixou ser destruída pela vingança até o final, perdeu tudo. E a Abby desistiu assim, óbvio, ela se vinga, né? Mas ela meio que quebra o ciclo de vingança dela. E ela passa a ajuda. Ela constrói esse laço com o Lev, né? E essa coisa de quebra de ciclo de vingança, de tragédia, de violência, eu gosto muito, que tem também no God of War, que eu também sou apaixonado pela saga toda.
Mas especificamente a saga grega também trabalha muito, muito isso de consequências de vingança. Com a grande interrogação, vale a pena você se vingar? Ele trabalha isso de você ter que lidar com suas consequências dos seus atos. A questão do herói trágico grego é sobre isso. Me vem à cabeça, eu disse aqui, ironicamente, ano que vem vai ter a versão do Nolan que vai aderir o Fantástico, que é essa questão da volta pra casa, mas também tem a questão da violência e toda literalmente aquilo que a gente fica zoando é a tragédia grega, que é filho que vai se vingar do pai, ou melhor, vai matar o pai, desde Cronos com Zeus, e até no próprio God of War do Kratos contra o Kratos, eu sempre gosto de falar Kratos, contra os Zeus. E eu gosto muito como eles trabalham também a forma de esse ciclo de vingança, né? E não só com o Kratos, mas também com as consequências dos atos do Kratos em não querer que o ciclo da vingança continue, porque nisso ele mata o filho da Freya, e a Freya quer se vingar dele e tudo mais, e eu acho muito bonitinho o jeito que eles trabalham no final do... Tudo bem que é apressado o Ragnarok e tudo mais, mas... apesar de ser apressado, eu acho que eles pelo menos os personagens, assim, em destaque ali, eles souberam trabalhar muito bem, o Kratos, o Atreus e a Freya principalmente. Eles souberam trabalhar muito bem essa coisa de fazer você sentir empatia pelo personagem, né? E a outra coisa que me atrai muito numa obra é me fazer a obra, seja literatura, filme, série ou jogo, fazer eu me apaixonar pelo personagem, sabe? E eu acho que se a sua obra conseguir fazer a pessoa se apaixonar por um personagem assim, escrito por você, criado por você, construído por você, você ser um artista do caralho, muito foda. Eu acho que também a leitura que a gente faz dessas obras e os sentidos que elas têm, uma perspectiva que são colocadas, que eu acho interessante pra caramba, que o Cory Barlog, que basicamente ajudou a criar o God of War há 20 e tantos anos atrás, voltou agora a fazer esse soft reboot, continuação também, trazer toda essa sutileza. No início eram só jogos de vingança, porradaria, sanguinolência, isso. Depois algo sobre paternidade, e obviamente esse ciclo da vingança tu falou belamente, e o que o Atreus, que é o filho dele, pode tirar disso e o que ele quer passar adiante, que eu acho que tem até no documentário da Sony, que na época que eu vi, eu achei belíssimo, ele levando o filhinho dele sobre a relação que ele estava tendo com o filho dele, o Corey, e como isso foi transportado pro jogo. Belíssimo demais, cara. E de fato, os sentimentos que eles colocam nesse jogo, especificamente, tanto no primeiro quanto no segundo, são muito genuínos. Eu fico assim, impressionado mesmo. E The Last of Us também, eles trabalham muito isso, essa coisa de transparecer o sentimento do personagem pra você que tá assistindo ali, que tá jogando. É muito genuíno. Nossa, cara, a primeira vez que eu joguei, que tem as cenas você faz umas missões, né, da Freya se libertando do laço dela com Odin, as cenas que ela chora, a voz dela embargada, trêmula. Eu juro pra você que eu chorei junto, velho. É um negócio muito, sabe, muito que pega você, assim. E é muito bonito, e eu acho que essa coisa do Corey com o filho dele, que ele conseguiu, foi algo que ficou muito bonito no jogo, e eu acho que essa relação dele com o filho foi uma grande influência, assim, pra a construção dessa relação entre eles dois. Quero só colocar um parênteses que a Beatriz Menberg, que faz a voz da Freya, é uma grande duneira. Ela ama a Duna que nem a gente, já participou do DunaCast. Já interagi com ela várias vezes, é uma querida. Ela é fantástica dubladora, ela dá uma vida materna que a Freya na personagem dele, que é incrível, por sinal a dublagem é fantástica. E outra coisa, que fique registrado, a dublagem, principalmente a dela,
é anos-luz melhor que a dublagem original em inglês. Nossa, anos-luz. A dublagem do jogo todo é muito superior à dublagem original, mas a da Frey especificamente é absurda. Mas uma coisa que tu me falou em relação que eu gostei é como o Corey, o diretor criativo geral, ele põe muito da sua própria perspectiva. E eu até comentei na minha própria monografia da época da faculdade, do TCC, e eu comparei dentro do artista em si, é quase o paciente no divã, na própria psicoterapia em si, colocando em associação livre, que é todo o raciocínio, a mentalidade dele específica, e nós, o espectador, somos obviamente o analista e vamos tentar decifrar tudo aquilo que é colocado. E como tu comentou também de como certos artistas te motivam e te engajam pra cacete em relação às suas obras, pois coloca o seu ponto de vista nelas, seja o Denis em relação à opressão do mundo e a pessoa que literalmente está vivendo nele, vide a Amy Adams na Chegada, o Ryan Gosling no Blade Runner, e trazer tudo isso e criar uma homeostase, basicamente, esse equilíbrio, e lidar com o fantástico, o real, e assim tornar crível dentro de uma verossimilhança, se bem que eu não curto muito quando é real, eu acho muito chato. O fantástico deva ser esta ferramenta, vídeo God of War, mas que traz essa sutileza. Mas quando tem se bem que The Last of Us é fantástico, mas é um real cru, nihilista pra caramba, vendo. Sim. Que eu sempre vou elogiar o Neil Druckmann. O cara é fantástico, no game especificamente, se mostrou um baita diretor em live action pro seriado, porque os episódios que ele dirigiu são belíssimos demais. Mesmo. E a segunda temporada foi bem inferior à sua primeira. Menção a outro amigo meu, Bruno Riscato, que eu já participei num podcast dele, que ficou com cara de novela. A gente discutiu sobre isso, que eu ficava defendendo até essa questão da novela, muito malhação, que hoje eu vejo um pouquinho. É um pouquinho chato essa dinâmica da Dina com a Ellie, que... Quero pegar um exemplo, 28 Years Later, ou Extermínio aqui no Brasil, tem essa questão do zumbi mais selvagem, mais rápido, mas mostra a violência, a crueldade, que é este pós-apocalipse. Mas esse especificamente, pois não passa muito no The Last of Us, seriado da HBO, que ali, obviamente, pós-apocalipse, mas não é sujo, não é cru. Tem a sua crueldade em relação à perversidade da humanidade, mas tem um pouco de clean, se é que me entende. E é muito expositivo pelo diálogo. Nossa, isso me irrita muito, o diálogo expositivo. Eu entendo que a mídia da TV tenha que ser, ou o cinema em geral, tenha que ser pelo visual, mas ali peca demais. E olha que o Craig Mazin é um excelente roteirista, que é o co-criador do seriado, fez o maravilhoso Chernobyl, que é uma obra-prima que vale incrível, mas que tenta equilibrar várias coisas, núcleos. A adaptação é a arte de sacrificar algumas coisas do material original e que pesa muito a mão. Mas, por exemplo, tem pérolas do próprio segunda temporada que eu acho espetacular, tipo a Invasão em Jackson, que é melhor filme melhor telefilme de invasão zumbi que eu já vi desde a Longa Noite. Eu sei que tu tem uma tremendo ranço da dupla D&D por conta disso. O que não é muito difícil superar a Longa Noite ali de Game of Thrones, mas de fato aquela invasão da The Last of Us é sensacional. Sensacional. Mesmo assim, este drama adolescente que é muito... como é que eu vou dizer? Inchado demais. Na época eu fiquei muito contente, mas vendo por uma perspectiva, e eu acho que isso é a beleza da própria subjetividade, é uma leitura diferente a cada vez que assistimos. O que tu acha disso? Sim. Apesar de eu ter os meus apontamentos, eu acho interessante ter esses outros pontos de vista, porque por exemplo, House of the Dragon, na primeira temporada, o Paddy Considine entregou um Viserys I infinitamente melhor que o do livro.
Tanto que o próprio autor falou que a visão do Paddy Considine em relação ao Viserys I é muito melhor que a dele. Tipo assim, o cara criou o universo, tá falando pra você que o seu personagem é melhor que o personagem dele. Então, eu acho interessante ter essas visões diferentes, assim, desde que respeitem a obra original, de certa forma, que não é o que vem acontecendo muito com The Last of Us, infelizmente. E com Game of Thrones, a gente sabe que não aconteceu. House of the Dragon dá umas escapadinhas assim, mas... Sim. Enfim, eu acho interessante ter esses pontos de vista diferentes, né? Essas visões diferentes, seja de personagens, de situações que tem, sei lá, num jogo e na adaptação também, o diretor quer colocar a mesma situação, só que e se fosse dessa forma? E se o personagem tal não tivesse aqui, como que seria e tal? Acho interessante. Eu acho que é um encantamento da reinterpretação ou interpretação de cada obra. Vídeo do Villeneuve, que a gente ama de paixão. Um dia eu ainda vou fazer o programa só de Duna, que obviamente o senhor estará convidado a participar, já que... Com todo o prazer do universo, estarei lá nas trincheiras pela minha Jéssica. Beleza. Mas que torna interessante essa... A pessoa tem que entender bem o que quer passar, a sua leitura sobre a obra. Até pegando aqui, eu tô com o meu material da pós-graduação que eu tô fazendo meu TCC sobre cinema e psicanálise, que é a minha ferramenta de análise profissional, que a força do encantamento do cinema ocorre porque nesse jogo o essencial não é a imitação do real à tela, é reprodução integral das aparências, ou seja, simular certos aspectos. Isso eu coloco para adaptar um livro para um filme ou seriado. Por exemplo, um muito gritante, O Iluminado, do Stephen King. São duas obras-primas da literatura e do cinema. Kubrick desvirtuou para outras questões envolvendo a sobrenatural e a perversidade humana na figura do Jack Nicholson. No livro é a questão do alcoolismo e relações interpessoais da família no ambiente fechado, que o Kubrick é frio e Kubrick... são dois SK ótimos. O King nos livros ele é muito coração, nas suas falhas, é parte. Mas é uma leitura da obra que acho que depende muito da pessoa, mas o quão tolerante é para com a adaptação de um material, seja, por exemplo, pegamos agora a Duna, que a gente ama de paixão e nos interliga. Tem certos eventos ali, tanto da parte 1 quanto da parte 2, eu tô de boas em relação a mudar, porque tem um cineasta ali que vai mudar, mas que é uma jornada diferente, mas que respeita a essência do que é a sua obra original. Mas quando tem... Queria só Spike Lee quando ele fez o remake do Old Boy. Eu consigo ver aquele filme assim... escapismo, uma outra interpretação, nunca vai ser o original. Muito fraco, obviamente. Ele já falou várias vezes que é uma reinterpretação. Mas não vai no vacilo dele. Mas quando a pessoa... Eu vou colocar as cartas na mesa. Por exemplo, a época da Fox com X-Men. E também a Marvel agora com os filmes de adaptação dos Vindes Chatos, como tu chama. Dos Vindes Chatos. Isso. que pega, obviamente, algumas coisas, remexem, trazem, se torna um enlatado que não tem nem pé nem cabeça e se torna um escapismo vazio. Que tu consegue falar com muito mais entusiasmo do que eu. Assim, eu tenho um carinho imenso pelos filmes dos X-Men, especificamente a primeira trilogia, né? X-Men 1, 2 e 3 e o Capitão Final. Só que eu tenho plena consciência que não são os melhores filmes do mundo e tudo mais. Eu realmente queria entender o que ele... Assim, é uma história redonda. Eu acho uma história muito redondinha, assim. Só que eu acho que ela peca em muita coisa, eles querem botar muito personagem, assim, tudo mais, que eu acho que funcionaria melhor nesse modelo da Marvel agora, né? Tipo assim, tem um filme de certos personagens que te apresentam outros que estão lá dentro, trabalham melhor e tudo mais. E
Mas eu gosto muito dos filmes do X-Men e... Esqueci do que a gente tava falando, me perdi. A leitura que cada cineasta, autor, vai dando as suas obras. O Bryan Singer, por mais que ele seja um ser humano execrável, o cara literalmente arruinou a minha infância em relação ao filme do Super-Homem. Os X-Men, eu ainda tinha algumas cenas aqui e acolá que eu curtia pra caramba, mas só na adolescência que eu fui curtir os X-Men live action. Eu sempre amei as animações. Tu pode falar melhor que eu, porque tu amou a nova versão, a continuação, que é o 97. Nossa, inclusive, se o MCU seguir a linha de X-Men 97, eu não vou abrir minha boca pra reclamar, porque se seguirem essa linha do 97, eles vão esbagaçar. X-Men é aquilo ali. X-Men 97 é definitivamente X-Men, sabe? Pra mim é a obra definitiva de X-Men, é X-Men 97. É inusitado, agora eu tô pensando e conversando contigo que caras problemáticos fazem obras interessantíssimas. O Singer com X-Men 1, 2 e o Dias de Futuro Esquecido, que é muito bacana, e o Apocalipse não é nem tanto. E no 97 o Bo Williman, que é um cara muito complicado. Ele fez The Witcher, ele fez uma animação do The Witcher que eu acho fenomenal, o White Wolf, que é a história do Resident. Ele é o showrunner do X-Men 97, porém ele foi escanteado, demitido por outras coisas, mas ele é muito chato, E fica reclamando da parte, mas o cara tem talento pra cacete, o cara é um baita roteirista de fato. E ele também foi mandado embora do The Witcher, obviamente que lá tinha um problemão e tal. Eu não pude ver ainda X-Men 97, eu vi cenas maravilhosas, isoladas. Eu gosto de ver tudo numa ordem específica, mas pelo pouco que eu ouvi de ti falando e nas nossas interações e dos vídeos que eu vi, é belíssimo em relação à mensagem e o que traz em relação à sua essência original, e que mesmo vendo de um cara muito problemático, ele consegue trazer essa sutileza. Sim, exatamente. Nossa, tem um episódio em específico, que é um episódio em Genosha. Cara, são 15 minutos. Quando eu assisti, assim, eu jamais imaginei que eles adaptariam. O que eles adaptam nesse episódio, não vou falar, porque quando você assistir você vai ver. Agora, assim, eu falei isso pra todo mundo que me conhece. Falei, cara, eu jamais imaginaria que a Disney adaptaria isso para alguma mídia. Porque é uma parada muito forte que acontece. E aí eu fiquei, assim, acho que são 10 ou 15 minutos só desse evento acontecendo assim, na sua cara, assim, ó, toma, sem dó. E eu fiquei 15 minutos com a boca aberta, assim, eu falei, cara, que série filha da puta de boa, muito boa, sério. Muito boa. E voltando pra essa coisa de visão de cineasta e tal, o que me vem assim é muito o Denis, né, com Duna em específico, porque na primeira parte já teve umas mudanças, assim, coisas que ele não colocou, tipo, o que eu falo sempre que eu queria muito que tivesse, que era a cena do jantar, onde a gente vê é basicamente uma demonstração de poder da Jéssica, né, e ele das ambições daquela galera que tá ali ao redor do queridíssimo Leto, né. E como uma parênteses também que eu quero mencionar ao Pascoal Naib do Lunacast, que ele chama o Duque de lindo. De fato. Aquele Duque é lindo mesmo. E aí a gente vê aquela coisa do pessoal em cima dele ali, os interesses de todo mundo em Arrakis, em comum, e como a Jéssica ali é uma serpente pronta pro bote ali pra defender os dela e tudo mais, eu queria muito aquilo. E, infelizmente não aconteceu, mas ainda assim a Duna Parte 1 pra mim é uma obra assim monstruosa de boa. A parte 2 beira a ser demoníaco de tão bom aquele filme. E aí a visão do Denis eu acho sensacional na parte 2 também, porque ele deixou a Alia como um personagem B-side ali, mas ao mesmo tempo é uma presença muito forte ali no filme, né? Sim. Ela meio que guia algumas coisas que a mãe dela faz, elas duas tramam juntas, que um parêntese que eu sempre falo isso.
A Jéssica tá um demônio de ruim nesse filme, de tão sensacional que essa personagem é. Eu sou louco por ela. E aí, eu sempre falei que eu sempre quis ver a cena da Alia chamando o Vladimir de vovô e matando ele e tal. E aí eu confesso que da primeira vez que eu vi a cena que não ia ter a Alia e vi que foi o Paul, eu fiquei, putz, será que eu gostei? Só que no final das contas, o sensacional, porque não tinha pessoa melhor pra matar o Barão do que o Paul. E é poético a questão. E a gente voltando ao tema da vingança, nada mais justo. Isso até abrindo parênteses também num ponto. De fato, a gente que é muito preciosista, é fã da obra, que se apaixonou pela obra, querer ver essas coisas. É isso também que a gente está conversando aqui em relação à questão da adaptação, e essa frase que eu peguei de a arte de sacrificar a obra original do próprio Villeneuve, porque realmente doía para ele de tirar coisas, vídeos mentados, a própria guilda espacial e focar só nas coisas. Mas inclusive na minha releitura de Duna, assim, não que eu tinha esquecido, mas passou assim de batido com os filmes, que o filme não trabalha isso, né? O Paul, além de um Bene Gesserit, ele é um mentat também, né? E o filme não explora isso dele. Parênteses, causa Matrix do Nero. Tem um um roteiro que está disponível online, que foi inicialmente feito pelo Eric Roth, que fez o Forrest Gump, House of Cards, que ele cunhou, Benjamin Button, ele é o autor, o roteirista da parte 1, o Script Doctor da parte 2, e tem várias cenas. A cena do jantar foi gravada, mas Sim, essa cena foi cortada, infelizmente, porque tinha que ter coesão com o tom do filme em relação a ser introdutório, ser mais contemplativo. Villeneuve, Denis, a gente tem muita intimidade, a gente conhece ele. Ele não gosta de diálogo. A gente vê várias coisas de bastidores e tal, das próprias entrevistas. Ele é um autor visual. Ele tem diálogos excelentes com roteiristas que trabalham com ele, mas que essencialmente é só o visual que guia a sua filmografia em si. E esta cena, o máximo que a gente consegue imaginar de uma cena disso é no filme Sicário, que é excelente, que é dele mesmo, que tem uma cena de introdução do personagem do Josh Brolin que eu acho mais próximo que teríamos do jantar dos personagens em si, mas tá neste roteiro. A cena do jantar teria uma justaposição entre os personagens, pontos de vista, muito parecido com o que é do livro, mas que não funcionaria. Que eu já estudo há anos do cara, e que com certeza deve imaginar também que seria fantástico ter isso, um prazer incomensurável, mas eu acho que pro espectador tá conhecendo isso pela primeira vez, seria muito jogado ali e muito pesado. Tem uma coisa, esse filme não é perfeito pra mim, só por umas coisas e outras em relação a ritmo. Eu acho um filme muito rápido, ao contrário de muita pessoa, muito rápido do Villeneuve. Porque ele coloca muitas cenas de introdução, corta para outra introdução ali, mas eu, que já conheço o material, é muito rápido em relação a esses personagens estarem sendo apresentados pela primeira vez. E um filme com ação também, mas enfim, eu tô me estendendo demais do que o necessário. Sim, seria incrível. Mas que eu acho que para o que serviu a obra em si, eu acho que tá perfeito do jeito que é. Essa é a minha visão, é claro. E sempre eu acho que isso é um legal da subjetividade humana em si e da subjetividade cinéfila, como eu gosto de cunhar. As várias reinterpretações e várias ressignificações a vários pontos de vistas. Por exemplo, tu me deu vários pontos em relação, a gente tá falando em off do Bring Me Back, dos irmãos Philippou, acho que é assim que se pronuncia. O próprio Game of Thrones em relação a várias sutilezas em relação aos personagens, a magia, obviamente, o material que é o livro, eu só li o Cavaleiro dos Sete Reinos e obviamente o Guerra dos Tronos, e como isso se torna tão rico, a desenvolvimento entre estas personagens se interagem, se intercalam. Então eu acho que isso é beleza, mas eu desassociei aqui um pouco e me esqueci o que a gente estava falando agora, além de falar da nossa paixão em relação a essa obra e interpretação.
bom demais, o assunto vai render, né? A gente vai Caos na Matrix é isso. indo pra outros ramos, Caos na Matrix. Aí a gente tava falando sobre a visão dos cineastas, né? E aí me veio em mente também, a gente tava falando de Duna. Uhum. Quando eu achei o primeiro filme, eu fiquei bem frustrado, porque... Frustrado assim, não que eu não tenha gostado, porque eu amo o primeiro filme, mas a palavra certa é que eu senti falta daquela cena que a Jéssica tá amarrada e aí o Barão vem Sim. Essa cena também foi gravada, mas foi cortada. Eu vi isso no Reddit, inclusive. E aí eu não lembro se é não lembro se é na primeira parte que a gente descobre que a Jéssica é na parte livro, no caso. Mas no livro é diferente, não é? A forma que no livro eles estão na tenda destiladora, que o Paul tem visões do Jihad. Isso. O termo Jihad é muito presente nos livros de Duna, porque tem obviamente referências à cultura muçulmana, à islâmica, que ele tá naquela armadura Power Rangers que eu amo de paixão. Eu também. Mas ali naquela cena no livro é pura exposição de diálogo e que não funcionaria pra mim, obviamente, na interpretação que eu fui tirando e na interpretação, análise, enfim, na minha leitura ali não funcionaria para o filme, porque a exposição que tem na parte 2, que depois que eu entendi, é na mente, entre a conexão mental da presença do Paul e da Jéssica em relação a um ambiente fechado, calmo, e esta relação funciona demais ali na parte 2. Nossa, exatamente isso que eu ia falar, tipo, como o Denis pensou, quando ele cravou que ele ia tomar conta da trilogia de Duna, eu tenho certeza que ele pensou tudo assim, do começo ao fim, assim, tudo muito calculado, porque sabe, se encaixou tudo muito certinho. E a forma como ele revela que a Jéssica é filha do Vladimir, logo o Vladimir é avô do Paul, e logo o Paul também é um Harkonnen, é muito foda. E é de uma forma simplista, assim, a cena que mostra ela bebê, ninguém precisa falar, olha, esse bebê é a Jéssica, olha, ele é pai da Jéssica, sabe? Você vê a cena, você entende o que tá acontecendo ali, quem são eles, e no final das contas o Paul é o que ele tanto odeia e o Vladimir é o que ele tanto odeia, porque eles são só, de certa forma, né? Eles acabam que eles são ligados por um laço de sangue. É muito a visão do Denis, assim, pra trazer essa coisa pra tela, é sensacional. E eu acho que é fascinante, por isso que o meu trabalho de interpretar as coisas funciona muito na cinefilia, e por mais sejam hermenêuticas distintas, elas têm, eu acho que tem uma certa nascimentos diferentes, mas mesmas funções em relação a interpretar essas coisas, como elas nos mobilizam, a nossa subjetividade, a nossa leitura, e como funciona, obviamente, como esse espectador em relação a essa história tão rica e que literalmente nos projeta para dentro dela, e a gente consegue entender cada camada e como aquilo é importante. E voltando a isso em relação à revelação, não sei se tu vê reações de filmes em geral do pessoal no YouTube, que tem canal que é só de reaction. Já viu? Do pessoal falando da revelação em específico, não. Uma comparação válida. Star Wars tirou muito de Duna desde a sua criação, mas que o pessoal ficou literalmente pasmo, surpresa, pessoal, que como? Os gringos principalmente, eles ficaram, como assim, ela é filha tal, e é Harkonnen, assim, tá? E é muito legal mesmo. A forma que ele trabalhou isso é muito bonito, a forma que ele trabalhou essa revelação. E é o que só me dei, assim, tipo, me veio assim na segunda leitura de Duna, que o fato da Jéssica ser filha do Vladimir diz muito sobre ela ser tão demoníaca assim. É verdade. Porque, se a gente parar pra analisar, ela é tão demoníaca, tão maquiavélica quanto o pai dela. Cara,
eu vou te falar que na minha primeira leitura, que foi durante a pandemia, e logo após que o trailer da parte 1 saiu, eu fiquei apaixonado por aquele trailer, o Som de Eclipse. Eu pesquei que a Paul era neta do Barão, a Jéssica é filha dele, porque era tanta informação. E só acho que durante as leituras que vieram depois, fui me atinar, ele é Harkonnen também. Porque literalmente o programa quando a gente falar de Duna, seja literatura e audiovisual, vai ser, como eu gosto de dizer, fodástico ou poderoso. É isso que a gente comentou no início em relação a essa obra que literalmente foi num período muito específico da minha vida, principalmente durante um período específico da minha graduação, da faculdade, que eu conheci o pessoal que compõe o Caos na Matrix especificamente, e que a beleza em relação à cinefilia, a subjetividade que é tão rica, e que encontramos pessoas que obviamente pensam como a gente, mas que nos acrescentem coisas que são diferentes do que a gente está acostumado. Exatamente. Tipo, eu já fui fanático por filmes de heróis. Teve uma época que eu tava rancoroso quanto a isso, eu acreditava na que as coisas estavam certas em relação a não ser cinema. Eu considero como cinema porque mexe com a pessoa. Depende de como contar dessa história, mas é muito sucateado. Eu acho que eu ouvi um termo em relação ao próprio nosso cinema ser sucateado com tanta comédia romântica, besterol, que fica com essa má fama de ser ruim. E não é nada disso. Vídeo aqui, Bacurau, Tropa de Elite, Cidade de Deus, diante, que mexem, isso até vale um parênteses em relação ao nosso tema aqui de obras que curam. O Ainda Estou Aqui, que pegando aqui é mais recente, é um filme sobre saudade. Nossa, é verdade. Sim. Um filme sobre lembranças, um filme sobre perda e obviamente político em si. E ser esta amálgama tão grande, ou até um outro filme que me veio à cabeça que eu estudei para sociologia, que é o M8, que é um filme do Jefferson Day, não esqueci agora o nome do cineasta. É uma história de um garoto negro do Rio de Janeiro que vai estudar medicina, que tem um pouco de uma mediunidade por conta de ser do candomblé, que ele vê o cadáver de uma pessoa que está no necrotério da faculdade dele. Lida com esta questão do racismo estrutural dentro da academia, dentro da nossa sociedade em si, que fez pavimentos de cinema brasileiro chamado Dogma Feijoada, em relação a certas técnicas de cinema serem muito parecidas com o do Dogma 95, mas que aqui especificamente eu me esqueci o nome do cineasta que fez esse filme, porque eu fiquei encantado da forma como ele retratou tais temáticas, mas ele abraçou a sua ancestralidade e essa obra nacional, infelizmente eu não vi no cinema. Eu vou ter uma meia-culpa nesse sentido, porque eu só fui apreciar cinema mais entrando na fase adulta. Traz tanta coisa que lida com o nosso real. Eu acho que isso que me deu, quando mais novo, essa aversão ao nosso cinema, que eu acho um pecado meu, em relação a estar no nosso real e nos vermos diante dessas situações que a gente já convive, seja violência, seja crenças políticas que a gente tanto... essa divisão política, eu acho que se coloca... ser colocada na tela, que até tão brevemente eu pensava, tem que ser fantasioso, tem que obviamente entreter. De uns 10 anos para cá eu comecei a desenvolver esse pensamento diferenciado e aderir que o nosso cinema é espetacular e abrange essa gama que a gente pode ser finalmente reconhecido por uma premiação dos estadunidenses, eu não chamo americano demais disso, mas que teve esse reconhecimento de outras nações e ser apreciado finalmente. E falar com tanta beleza e estamos aqui. Cara, eu quero dizer um negócio. As tuas críticas, eu lembro que a primeira que eu li foi ano passado.
em relação ao Furiosa ou a Casa do Dragão. E acho que foi a Furiosa, foi a primeira. A Furiosa, a primeira que tu escreveu, eu achei muito bela em relação a como tu conseguiu encontrar certas peculiaridades, certas interpretações que como pode encontrar em relação a tais elementos que se manifestam assim, a gente vê o imaginário da pessoa ser concretizado, mas que a gente consegue elaborar. Eu acho que a escrita é eficiente. E, sei lá, não sei o que tu acha dessa palestrinha que eu tô tentando elaborar direito. Você reflete muito bem algumas coisas assim, coisas que eu inclusive não percebo, mas quando você fala assim, eu falo, putz, realmente faz sentido, sabe? Então, pode ir disparando aí. E outra coisa que eu tava em mente pra falar, putz, eu esqueci, cara. Do Bring Her Back, isso, ele trabalha muito a coisa do luto, sabe? Que a gente tava falando. Em algum momento a gente tocou isso, sobre trazer alguns assuntos aí. E o Bring Her Back, o Talk to Me também trabalha sobre luto e tal. Só que o Talk to Me, ele é uma coisa mais teen, assim, sabe? É muito bom também, o Talk to Me é incrível também. E eu sinto que o Bring Her Back, ele é uma evolução do Talk to Me em todos os sentidos. Inclusive nessa coisa de trabalhar o luto, porque ele realmente trabalha o luto de uma forma muito crua, assim. Eu até botei lá na resenha que eu fiz, de uma forma muito crua, assim, que você parece que aquela porra é real. Nossa, eu quero muito que você assista ele pra gente poder debater melhor. Sim, a gente vai, com certeza. Eu lembrei aqui, eu acho que é isso que eu tava querendo elaborar e, obviamente, na minha gagueira, a pessoa não conseguir. Que lida a questão do real, aquilo que eu falei sobre o nosso cinema, que eu fiquei muito impactado e que, literalmente, isso eu acho que é um ponto em relação ao cinema no geral, qualquer audiovisual, nos transmita o real como ele é, esta verossimilhança, quando não envolve o fantástico, mas um modo distinto de apreensão do real, ou seja, capturar por uma lente um evento que existiu. Eu me refiro, por exemplo, Ainda Estou Aqui, mas trazer características que a gente reconhece, ou seja, a pessoa que passou por uma desgraça como a Miss Paiva teve, enfim, eventos que a gente já está convivendo, que já conviveu e que se torna parte do que a gente consegue capturar das nossas lentes de ação e serem, como é que eu vou dizer, atiçarem os nossos sentidos de maneira tão diversa, dependendo do ponto de vista, como aquilo toca, como a gente comentou no início, seja o Me Chame Pelo Seu Nome, o Queer, o próprio Duna, o Game of Thrones, mas que a gente tem esta perspectiva diferente e que em torno desse real a gente descobre tantas facetas e identificar e a gente poder conversar como tá podendo conversar aqui, exatamente, fora, que eu acho que é a beleza em relação a curtir obviamente as mesmas coisas, mas pensar diferente. É isso que eu acho que é empatia acima de tudo, seja na psicologia ou na própria crítica de cinema em relação a ser pontos de vista, mas que muitas pessoas se prendem demais em relação a perspectivas ou opiniões e que ficam cabeça fechada, saca? E uma coisa que eu valorizo em ti é como me fez pensar diferente, e eu agradeço em cada pessoa que eu conheço ter uma visão sobre tal ponto e ressignificar. Eu acho que isso se refere nesse ponto para criar uma discussão excelente e ter referências a ideias ou diálogos em si que são muito mais belos, sei lá. Não sei se estou viajando demais ou faz sentido. Eu tinha, antes da gente começar a trocar ideia no Twitter e tudo mais, eu tinha uma visão muito fechada de certas coisas, assim, de certas obras especificamente.
E aí você chegava assim num jeitinho de falar, e aí. Sim, eu pensei, será que o Guigo vai achar que eu tô sendo muito babaca, assim? Mas eu achava massa. Uma coisa séria, desculpa. A crítica, eu acho que a primeira vez que eu falei contigo, eu acho que era alguma cena específica do Doutor Estranho. Filme da Marvel, assim. Cara, pensa assim, entretenimento, diverte pra caramba, e tal. E daí foi se desenvolvendo, e daí teve abertura. E Twitter, como tu já me lembrou várias vezes, é um ambiente muito tóxico, um ambiente muito desgastante. E aí com as interações que a gente tinha, eu fui sendo mais maleável com algumas coisas, porque eu sempre sou muito radical em algumas posições, assim. Sim. Mas aí em relação, depois que a gente começou a ter algumas interações, eu acabei me tornando mais maleável. E tipo, a gente falando nessa coisa de Twitter, inclusive, você ter diálogo assim saudáveis como a gente tem, a galera do Furaqui no geral, né, os que eu interajo, é muito raro você ter um diálogo saudável assim com a galera que às vezes a gente tem opiniões diferentes e tudo mais. Sim. Mas são discussões saudáveis assim, né? Pelo menos as que eu tava e que eu participei, foram discussões saudáveis e extremamente construtivas, inclusive. Eu acho isso essencial assim para a construção de ideias, de ver com pessoas que pensam igual você o tempo todo é muito chato. Exatamente. E fica alienando demais, se torna assim como todo muito nocivo. A pessoa recentemente a história do Dune, no caso no filme, que eu obviamente isso assim, é uma história de um herói que tá libertando o povo. E nossa, a gente tem a bagagem do livro e tal. Sim. Não é bem assim, não. Nossa, eu já falei isso no nosso grupo lá, que isso me incomoda muito. Galera, o Paul não é um super-herói, o Paul não é um salvador, o Paul é só mais um ditador, que ele se aproveita da fragilidade de um povo, e especificamente guiado pela Jéssica, que por mais que eu ame, que eu sou loucamente apaixonado, a gente tem um apelido muito íntimo que não dá pra ir ao ar jamais. É verdade, que por mais demônio, ela é um demônio, e ela usa da fragilidade do povo para fazer o Paul ser enxergado como o Messias, e ela entra na mente do Paul, e o Paul se convence que ele realmente é o Messias, e ele se aproveita, ele não é um salvador, sabe? Assim, não sei se é porque a gente já tem essa carga do material original e tudo mais, mas eu não consigo enxergar ele nem no filme como herói. Pra mim o filme deixa subentendido que ele não é, no primeiro filme, que talvez ele não seja esse Messias, e o segundo deixa mais explícito ainda que talvez ele realmente não seja, e que ele não tá ali pra salvar ninguém, não, ele tá ali pra benefício próprio, sabe? Exatamente, e também a questão da crítica que o Herbert, especificamente como autor e no que a sua obra se propõe em relação à crítica, principalmente da pessoa que já é corrupta chegar a um espaço de poder e literalmente ter pessoas que sigam esse líder carismático. A segunda parte de Duna, pra mim ficou muito explícito que o Paul, né, a Jéssica são heróis. Naquela cena espetacular que ela tá conversando com a Alia, enquanto ela acaricia a barriga e ela falando pra Alia que elas têm que converter todo mundo, custe o que custar, e que eles têm que começar com os fracos, com os que temem eles, e só assim eles vão chegar na casta. Sim. E canalice maior do que você se aproveitar de pessoas fracas pra atingir seu objetivo, sabe? E daí você, como maligna ela é, e o Paul sabe a mãe que ele tem, e ele nunca fez muita questão de frear a mãe dele. E ele tinha poder pra isso, né? Então, isso já diz muito sobre eles dois. Mas pra finalizar, essa leitura que a gente vai discutindo, que a arte, no geral, seja qual mídia que for, ela educa nesse sentido. Andor é espetacular. Não tem, pega toda essa questão da ficção especulativa que o Tony Gilroy, que é o showrunner e que fez todas as regravações de Rogue One, pôde fazer com maestria em relação a literalmente contar o que está havendo no agora, em relação a esse lado político em si. Mas
que lidem com a natureza humana nas suas melhores facetas, seja Villeneuve com A Chegada, Prisoners, o Blade Runner em relação à melancolia da humanidade, o que é ser humano em si, seja como o Game of Thrones em relação a um período medieval, mas que traz todas as sutilezas de personagens dúbios, terríveis, mas que a gente cria esta afeição, que a gente cria esta empatia, a gente projeta todos os medos, angústias, raivas, a gente ama odiar a Cersei, mas a gente curte ela dessa maneira. Sim. Ou da Jéssica também. Essa coisa de personagens dúbios eu gosto muito, é uma coisa que me atrai muito seja lá qual for a obra, né? Porque eu me sinto mais próximo de personagens assim, porque, pô, você pega um personagem 100% bonzinho, não existe, a gente sabe que não existe. E aí, por exemplo, a Rhaenyra, que eu falo sempre, sim. No livro fala que o que ela tem de beleza, ela tem de maligna. Então, assim, e é uma personagem que, apesar de não ter um desenvolvimento tão aprofundado quanto, sei lá, Cersei, sim. Ela é uma personagem muito interessante, a Rhaenyra, por todo esse background dela de herdar a coroa de dois homens que construíram o fim dela, sabe? O avô e o pai. E, enfim, é uma personagem muito interessante. E eu gosto muito dessa coisa de personagens dúbios e como a gente realmente aprende com o que você falou. Essas obras educam. Porque às vezes o personagem comete um erro que por mais que pareça impossível, alguma daquela, aquilo pode refletir na sua vida, sabe? Não sei explicar, mas sei lá, alguma situação que o personagem passa, você se identifique e aí você tira da forma como ele sai da situação naquela obra fantástica, você tem um lapso que você pode encaixar aquilo na sua vida e tudo mais, por você estar passando por algo semelhante. Eu acho isso muito interessante, assim. E eu acho que isso te ajuda a se apaixonar pela obra de novo, voltando àquela coisa que a gente estava no começo, a coisa de você construir bem o personagem, eu acho essencial pra... Eu vou até comentando em relação à transferência na análise, mas que também se coloca na mídia audiovisual em relação a, literalmente, coloca em relação aos sentimentos dos teus afetos e desafetos para com uma história, como estamos identificados nela, seja o sofrimento que este personagem está passando, ou que muitos se associam à nostalgia, que é colocar-se, agora a gente viu numa época tal coisa, pode nos trazer um certo alento num período tão desgostoso, e por isso que me indigna certas pessoas, acho que do próprio comunidade net, que é tóxica pra caramba, comentar, então, antes era muito bom, acho que até o pessoal mais velho tem essa ideia, na minha época era melhor, nisso e aquilo. Obviamente que a nostalgia se aparece por um período idealizado de que a obra, que obviamente tinha defeitos, eu falo até sempre no bordão, que não existe perfeição, mas ela vem com aquilo que a gente cria, estes laços, e projeta tanto e investe. Então por isso que fica, como é que eu vou dizer, tóxico em relação a criticarem qualquer coisa que venha a ser de uma maneira que foi do refeito, e daí fica, não pode ser assim, né? Nova, os caras não aceitam. Aquilo que a gente tava falando, né, de reinterpretações, de visões diferentes e tudo mais. A Casa do Dragão é um grande exemplo disso, porque em certos quesitos enfim, houveram muitas mudanças que eu acredito que sejam o mesmo caso de Duna, que não seria tão interessante em tela. Por exemplo, a amizade entre a Lena e a Rhaenyra no livro é interessantíssimo, mas eu acho que pra TV talvez não fosse tão interessante assim. Tem coisas que na série realmente não me agradam, isso é fato. Sim. Mas foi o que a gente conversou outro dia, inclusive, consciente de que tá distante do livro, e eu percebo que eu consegui aproveitar muito melhor a série tendo essa visão. Apesar de mesmo assistindo dessa forma, tem coisas que não me agradam, mas isso é comum, sempre vai acontecer. Tem cenas que eu acho maravilhosas, a Rhaenyra domando o Vermithor pro pessoal tentar arrumar ele.
A cena do Aemond, quando enxerga ela com todos os dragões, ele dá meia volta. Aquilo não tem no livro, sabe? Aquilo não tem no livro e eu achei sensacional na série. E o que tu acha em relação à série principal, na época que tava as suas temporadas finais, Guigo? As últimas temporadas, realmente, elas são... narrativamente falando, são péssimas, mas o espetáculo visual é um negócio, assim... que desbunde visual, como eu gosto de dizer. Nossa, sim, é sensacional. Tanto que no episódio do The Bells, né, os sinos, que é o penúltimo episódio, foda pra caramba. quando a Daenerys começou a queimar tudo, nossa, ali por mais que eu sei que é incoerente, que até porque nos livros aquilo não vai acontecer, eu creio que ela vai queimar uma cidade, de fato ela vai, mas vai ser Astapor, que é onde ela tá mais perto, e enfim, dentro da narrativa ela faz mais sentido. Mas na série ali, quando ela queimou, eu tava em êxtase quando ela tava botando fogo em tudo. Aquilo me lembrou, eu acho que o diretor Miguel Sapochnik, que eu acho um gênio de diretor, fez mais próximo de um filme, sempre é um filme pra mim quando ele faz qualquer coisa, de bomba atômica, de Nagasaki, Hiroshima. Isso é literalmente um holocausto nuclear, acho que é isso que eu quis dizer. Sim, não, e esse apontamento assim, é certeiro, porque o Martin, ele sempre falou nas entrevistas que o poder destrutivo dos dragões é como se fossem de bombas atômicas, de fato, ele sempre diz isso quando, enfim, nas entrevistas dele, e essa sua visão aí é perfeita. E aquilo ali é isso aí que você falou, é o mais próximo que ele fez de uma explosão de uma bomba atômica, porque até porque quando a cidade está toda queimada, os depósitos de fogo vivo do sim. Vão explodir, assim, sabe? Nossa, é sensacional aquilo ali. Quando ela pousa o Drogon ali no muro, e eu realmente achei que ela ia parar, né? Só que internamente tava, não para. E quando ela deu um solavanco ali no Drogon pra ele ir, eu falei, agora ela vai destruir. Nossa, eu tava em êxtase ali. Então as últimas temporadas são visualmente falando, elas são espetaculares. Os figurinos são... Nossa, os figurinos são perfeitos. Mas outra coisa que eu acho interessante é que o Tyrion, por mais que nesse último episódio, no final, ele fala quem tem a melhor história que plano quebrado. Eu gosto mais pela tosquice. Mas quando ele fica falando com o Jon na prisão em relação a... acho que é na prisão. Eu acho bonito uma coisa nesse diálogo. Ele foi a voz da razão nesse sentido. Foi tão cega em relação aos objetivos que isso me lembra muito a fala que o Herbert falou em relação aos líderes que são carismáticos, são incontestáveis e que quando... peraí que eu vou refazer meu argumento. O Tyrion nessa fala, ele me lembrou a fala do Herbert em relação a quando líderes são totalmente poderosos, carismáticos obviamente, estão no máximo da sua influência, mas que não podem ser contestados, e muito disso tem no que o Tyrion falou com o Jon. Trazer isso e falar essas experiências que a gente custa um pouquinho para elaborar, mas que finalmente se mostram tão verdadeiras, sabe? Sim. Super concordo. E as reações das pessoas em relação às temporadas de Game of Thrones eu sempre achei todas, né? Que eu sempre gostei muito. Sim, é muito engraçado. E aí eu vi o pessoal chorando no final, né? Daquela cena final que de fato é linda. Aí me emocionava, assim, a cena do Paul montando o Shai Hulud. Nossa, aquilo ali eu chorei muito. Chorei com um sorrisão no rosto. Que é uma cena linda pra caralho. No final, quando a Lady Jessica, que foi essa inclusive foi de forma involuntária, assim, a lágrima só saiu quando ela tá conversando com a Ali e ela fala assim, a Guerra Santa começou. Nossa, aquilo ali pra mim um absurdo. Um êxtase. Exatamente. E pra finalizar, Guigo, caso o pessoal queira conversar contigo, quais são as tuas redes, só te conhecer. Então, pra quem quiser me ver falar muito da Rhaenyra, passar muito pano para as maldades dela, especificamente a Rhaenyra do livro,
quiser me ver falando muito da Daenerys, da Casa Targaryen como um todo, do universo de Game of Thrones e as Crônicas de Gelo e Fogo, de Duna também, eu falo muito de Duna lá, e de outras cositas más, como música, filmes, outros livros aí. Eu tô lá no Twitter, @Cauraxes, KHALRAXES, Cauraxes. E quem quiser me seguir no Instagram também, @GSCampCC. Que eu tô lá no Instagram, a gente pode conversar, falar mal da Marvel juntos, trocar ideia sobre o futuro dos X-Men na Marvel e sobre qualquer assunto legal aí pra gente trocar ideia. Beijo, beijo. Então tá. Por agora sairemos da Matrix. Mas lembre-se, as histórias que amamos continuam atravessando a todos nós. Até o próximo episódio do Caos da Matrix. E aqui é o Caos, esteja sempre com vocês. Valeu, galera.